Olá pessoal, oração da madrugada, agora são 4 horas e 35 minutos, mais uma vitória, a vitória da oração. Levantar de madrugada, vocês sabem que não é muito fácil. Sair do sono profundo, o despertador toca, você não quer levantar, mas a vitória hoje foi da oração, a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo, porque a vitória do povo de Deus vem por meio da oração. Orando e buscando a Deus. Então não perca a oportunidade que Deus está dando a você de orar comigo. Hoje a oração vai continuar no Salmo 105, um salmo tremendo, maravilhoso, inspirador para todos nós, para que possamos orar com os salmos. Orar com os salmos é uma experiência maravilhosa e de crescimento e elevo espiritual para a nossa vida, para a nossa alma. A nossa fé fica pujante quando a gente ora e quando a gente medita nos salmos. Compartilhe o vídeo com outras pessoas para que elas também possam ter esta mesma oportunidade de orar comigo aqui nesta madrugada. Vamos então para o nosso momento de oração no Salmo 105, dos versos 37 a 42. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo, e um fogo para os iluminar de noite. Pediram, e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu, fendeu a rocha, e dela brotaram águas, e correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrando da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. O salmista, na continuação do Salmo, Davi agora escreve a respeito da saída do povo do Egito e da jornada pelo deserto. Verso 37. O Senhor Deus fez sair o seu povo do Egito. Ele tirou o seu povo do Egito com um braço forte, depois de ter realizado sinais e maravilhas. Agora o povo sai do Egito. Mais de 6.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, uma multidão gigantesca, saem do Egito por aquele deserto, e diz o salmista que não havia um inválido, não havia um aleijado, não havia um manco, não havia um doente sequer que não pudesse caminhar, andar. Todos perfeitamente andando, caminhando pelo deserto com as suas riquezas, ouro e prata e muitos animais. O Egito ficou empobrecido com a saída do povo daquele país. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Por um momento, a nação egípcia ficou feliz porque o povo de Deus estava saindo dali. Porque foi por causa do povo que Deus operou todos aqueles sinais, que para os hebreus foram sinais e maravilhas, mas para os egípcios foi grande catástrofe, foi um grande mal. As maravilhas que foram para o povo de Deus, para eles, foi grande tristeza e sofrimento. Então eles ficaram alegres, animados, porque o povo de Deus saiu do Egito. Olha só que coisa. E o verso 39, Deus estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Deus cuidando do seu povo. Durante o dia, aquele calor enorme, o povo andando pelo deserto, e Deus providenciou um toldo. Fazia sombra, o povo andava na sombra, sem aquele sol causticante,
E durante a noite, aquele frio terrível do deserto, Deus providenciou uma coluna de fogo que os aquecia. E tanto a sombra durante o dia, quanto a coluna de fogo durante a noite acompanhava o povo enquanto o povo andava e caminhava. E quando o povo parava e acampava, a nuvem também parava e a coluna de fogo ficava ali estagnada, parada, aquecendo o povo. Isso é fantástico, é a ação de Deus, é o poder de Deus cuidando do seu povo. Verso de número 40, pediram e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. E o povo, depois de algum tempo de jornada, começou a ter saudade do Egito, muita saudade, e pediram a Deus que fizesse retornar. Falaram com Moisés, dizendo que queriam voltar para o Egito, porque no Egito tinha comida deliciosa, e eles já estavam cansados daquele maná, aquela comida que Deus mandava todo dia. Eles estavam enjoados, enfarteados daquela comida. E Deus então mandou carne para eles, mas junto com a carne veio a mortandade de muitos que blasfemaram de Deus. Deus não admite que o seu povo blasfeme dele, porque tudo o que Deus faz é perfeito e o que Deus faz é para o bem do seu povo, então não adianta reclamar. Não adianta reclamar de Deus, minha gente. Não adianta murmurar de Deus, blasfemar de Deus, não adianta. Tudo que Deus faz é bem feito para nós, para o seu povo. Tendeu a rocha e dela brotaram águas que correram com um rio pelo deserto, verso de número 41. Em uma ocasião, o povo murmurou de Deus, dizendo que não tinha água, estavam ali para morrer, aquela escassez de água, e Deus providenciou água de uma rocha, fez sair água, uma fonte de uma pedra que jorrava água, e até chegou a formar um córrego, um rio no deserto. Coisa fantástica, coisa fantástica. Água no deserto saindo de uma pedra. É o poder de Deus, é a glória de Deus, é a bênção de Deus para o seu povo. Verso de número 42 e o último desta oração, porque estava lembrando da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Deus estava cumprindo a sua palavra que prometeu a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus começou a prometer a Abraão e dizer: Abraão, a tua descendência vai tomar posse, eu vou dar toda esta terra da tua peregrinação para a tua descendência, uma nação grande, extraordinária, que eu vou formar a partir de ti, e ela vai tomar posse da terra prometida. O salmista Davi está aqui neste salmo lembrando o povo, fazendo o povo lembrar a história de Deus, história em que o povo estava inserido, o povo de Israel. Naqueles dias, a nação de Israel estava vivendo uma situação de distanciamento de Deus. Quem estava reinando naqueles dias era Baal, ídolo dos povos cananitas, adentrou Israel, Israel absorveu a visão de mundo de Baal, a visão de mundo dos povos cananitas, que era a visão de mundo de Baal e dos Baalins, substituíram a visão bíblica de mundo pela visão de Baal. Haviam esquecido da história, porque abraçaram Baal e a sua doutrina. Deixaram para trás a história de Deus, a história que Deus construiu com o povo. Hoje também, nos nossos dias, isso está acontecendo, pessoal. Isso está acontecendo. O Baal moderno, o humanismo, tem feito o povo de Deus, tem feito os cristãos esquecerem a história de Deus, em que Deus construiu com o seu povo, com a igreja.
Nesta era moderna tem surgido muita gente tentando apagar a história. Nietzsche, por exemplo, Nietzsche declarou a morte de Deus dizendo: esse Jesus Cristo dos cristãos, esse Jesus Cristo histórico já era. Ele vai ser apagado da história, ninguém mais vai se lembrar dele. Nesta era moderna começa uma grande mudança, uma mudança da sociedade, uma mudança de padrões, em que esta Bíblia vai ser esquecida e este Jesus histórico dos cristãos vão ser apagados. Ele declarou a morte de Deus, porque ele estava enganado, muito enganado. Jesus Cristo continua vivo e muito vivo na mente e no coração dos cristãos. A igreja ama Jesus Cristo, ele continua vivo. Jesus Cristo histórico, no tempo e no espaço, aquele que realizou a obra da redenção, continua vivo e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eles querem tirar Deus da história, eles querem tirar Jesus Cristo da história, apagar Jesus Cristo da história. Na área da educação, eles querem tirar o antes e o depois de Cristo. Sabe aquela sigla AC, antes de Cristo e depois de Cristo, que estão na literatura, nos livros? Eles querem tirar. Eles querem proibir, eles querem determinar que não se coloque mais antes e depois de Cristo na literatura. Eles querem apagar, tirar Jesus da história. Mas Jesus vai continuar vivo na história, na mente e no coração do povo de Deus. O povo nos dias de Davi havia esquecido, e Davi escreveu esse salmo exatamente para lembrar o povo de toda a história. Por isso que ele está contando. E agora ele já chega no final, no momento que o povo estava no deserto, peregrinando, andando pelo deserto, na jornada pelo deserto durante os 40 anos, até chegar na terra prometida. É a história de Deus, é o povo de Deus, é Davi contando a história para que o povo possa cantar publicamente este salmo, este cântico, naqueles dias em que Davi estava colocando a nação em ordem, estava organizando a religião. Eu já imagino multidão de hebreus, multidão sem poder contar, ao redor da tenda da congregação, do santuário de Deus, cantando este salmo, lembrando o que Deus fez da história e o povo reavivando no coração a chama de Deus, chama do Espírito Santo. É bênção, é maravilhas. Vamos orar? Ore comigo agora neste salmo. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu me junto agora com as pessoas que estão comigo aqui nesta oração da madrugada. Eu oro especialmente pelo Enoque e pelo Gabriel, para que o Senhor abra as portas para eles, para que o Senhor os conduza em triunfo, para que o Senhor os proteja e dê firmeza a eles, para que se mantenham na sua palavra, sem vacilar, sem vacilo, mas firmes e constantes na palavra do Senhor. Abençoe a saúde deles, cuide da saúde desses rapazes, ó Pai. A mãe dele está pedindo isso encarecidamente e desejando que o Senhor os abençoe, e nós participamos com ela por meio da oração dessa vontade e, portanto, pedimos para que o Senhor tome conta deles, dando-lhe saúde e firmeza. Bem, oro pela Dona Nazaré, Maria de Nazaré, que precisa de uma cirurgia, para que o Senhor abra as portas de recursos e ela consiga os recursos necessários para fazer a tão necessária cirurgia. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por isto também. E abençoe cada pessoa que está comigo aqui nesta oração da madrugada. Abençoe a família, abençoe esposo, esposa, abençoe os filhos, abençoe, ó Deus, os projetos da família. Abençoe, Deus, para que possam ser vitoriosos. O povo do Senhor precisa da sua vitória. As lutas do dia a dia, nas lutas pessoais, problemas que enfrentam,
problema de doença, problema de relacionamento, problema de falta de recursos, problema de falta de emprego. Deus, são tão diversos, são muitos os problemas que as pessoas enfrentam, suas lutas pessoais, que somente com o Senhor, andando com elas, serão capazes de serem vitoriosas e superarem todos os problemas que lhes sobrevêm. Tanto, ó Deus, primeiramente, conduza essas pessoas em obediência à sua palavra. Deus, eu oro pela sua igreja para que não venha esmorecer diante dos ataques do humanismo, para neutralizar a ação da igreja e o poder do Espírito Santo. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque é o Senhor Deus Criador e poderoso, que está neste negócio. É o Senhor da igreja, é o Senhor da história, é o Senhor que constrói a história, de cada pessoa. E nós somos meramente colaboradores do Senhor na construção da história. Nós participamos com o Senhor neste negócio. Louvado seja o seu nome. Eu oro, Deus, firma cada vez mais os teus servos, a tua igreja, o teu povo. Em nome de Jesus eu oro. Compartilhe este vídeo, deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários e eu vou orar na oração seguinte também. Deixa aí o seu joia, marque aí o seu like para o engajamento do vídeo e a gente se encontra na próxima oração.